Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Flori, mais uma vez no ano de 2021, na cidade de São Paulo, trazendo informações inéditas sobre o mundo da saúde e nutrição que geralmente só existem em língua inglesa. Por isso eu pretendo fazer a conexão entre os Estados Unidos da América e o Brasil. Então aproveite para curtir esse vídeo, pessoal, e seguir o canal também se você não segue ainda. E vamos lá. Bom, hoje eu vou falar sobre um tópico muito interessante, que é sobre a dieta dos nossos ancestrais, que é o assunto do meu primeiro livro, ó, dá uma olhada. Primeiro livro, A Dieta dos Nossos Ancestrais, um assunto que me fascina e continuará me fascinando por muito tempo. Continuo fazendo novas descobertas, aprendendo mais e mais, e da mesma forma eu desejo que você se interesse pelo assunto também, se encante pelo tema e aproveite ao máximo até o final desse vídeo. Então vamos aos tópicos que eu abordarei no dia de hoje. Vou falar sobre a dieta dos nossos ancestrais, portanto, a dieta das populações primitivas que se assemelham aos nossos ancestrais diretos, o estilo de vida dessas populações, a incrível saúde deles, a dieta da população Hadza, que é um povo incrível, tem informações inéditas, fenomenais sobre essa população. Também vou falar sobre o estilo de vida dos Hadza. Começando pelos estudos epidemiológicos, que na verdade não são o maior grau de evidência da literatura científica, mas são muito úteis quando se trata de populações primitivas, estabelecer padrões de consumo dessas populações. Também é muito interessante para o vírus atual. E quem fez um dos estudos mais abrangentes sobre o tema foi o Dr. Loren Cordain, cientista da Universidade de Colorado, dos Estados Unidos, que no ano de 2000 publicou o seu estudo fascinante. Foi um mapa etnográfico de 229 populações primitivas ao redor do globo. Foi observado todo o seu padrão de consumo, o que eles consumiam mais, quais macronutrientes, proporção deles, total de calorias, enfim, constataram tudo e descobriram que a proporção das calorias foi incrível. 69% das calorias consumidas foram na forma de alimentos de origem animal. Geralmente animais selvagens, porque não conseguiam muitos ovos, nem não tinham laticínios também, porque não eram populações primitivas que se assemelham aos nossos antepassados do período paleolítico. Por isso que eu digo que é a dieta dos nossos ancestrais. E descobriram que consumiram em torno de 19 a 33% das calorias na forma de proteínas, ou seja, uma dieta alta em proteínas, dieta alta em gordura, gordura é a principal fonte de energia, em torno de 35 a 60% das calorias na forma de gorduras, e carboidratos eram macronutriente menos consumido, em torno de 20, 30%, muitas vezes zero. Então, o consumo de carboidratos dessas populações primitivas eram totalmente diferentes do padrão moderno, que o padrão moderno é altíssimo em carboidratos refinados, como vocês sabem, açúcar, trigo, produtos processados, embalados. Enfim, atualmente, a população brasileira consome mais de 55% das calorias na forma de carboidratos. Isso de acordo com os estudos do IBGE, 2019, 2003, li todos os relatórios aí, e é a mesma coisa para o americano e para os europeus. Infelizmente, o consumo de carboidrato refinado está em alta e, por isso, as doenças estão tão prevalentes. Agora, vamos ao próximo slide, muito interessante, que é o gráfico dos alimentos de origem vegetal. Como vocês podem observar, os alimentos vegetais mais consumidos eram frutas, seguidos por tubérculos e, em alguns casos, leguminosas, oleaginosas, aliás, apenas em alguns casos, mas o que era mais disponível em termos de produtos vegetais eram frutos, seguidos por tubérculos. Então, vamos ao gráfico, ó, você vê a primeira barra do gráfico, as três primeiras, aliás, representam o padrão de consumo de populações em climas quentes, equatoriais. Então, em torno de 38, 40% das calorias eram de fontes vegetais, nessas populações quentes, perto do Equador, né, que seria o equivalente aqui ao Nordeste do Brasil. Agora, populações de clima frio, já na extremidade direita desse gráfico, vocês podem notar que o consumo de alimentos vegetais era extremamente baixo, menos de 10%, né? Nos climas temperados, em torno de 20%, 25%, mas quanto mais frio, menos disponibilidade de fontes vegetais. Então, a dieta humana, como eu reiterei no começo, em média foi 70% das calorias na forma de alimentos de origem animal. Seguindo para o próximo gráfico dos peixes, o ser humano sempre viveu perto da água, rios e lagos. Então, dada a sua natureza oportunista, é óbvio, onde tem água, tem peixe. Então, pode aproveitar também para pescar, né? E também muitas populações estavam localizadas próximo ao litoral,
se disponibilizando, aproveitando ao máximo dos frutos do mar. Então, temos populações equatoriais aqui quentes, novamente, nas primeiras barras, consumindo em torno de 15% das calorias na forma de peixes, seguido pelas populações de climas frios, nórdicos, consumindo mais ainda, porque no caso essas populações que testaram da Groenlândia, da Europa, do Alasca, todas elas, o Canadá, todas elas tinham muito acesso a peixes de água fria, peixe gordo, né, que é o salmão, atum, esse tipo de peixe grande e gordo. Também tinham acesso a focas, urso polar. Então, realmente era muito rico em peixes e animais selvagens. Vamos para o que interessa. Animais. 70% das calorias na forma de animais. Certamente se subsidiavam de grandes quantidades de animais como fonte de energia. Então, novamente, populações de climas quentes, em torno de 50% a 60% das calorias na forma de animais. Já as populações de clima frio, à de sua direita, consumindo muito mais animais, porque, como eu falei, não havia disponibilidade de produtos vegetais. Então, agora vamos para o padrão de gordura saturada dessas populações, porque realmente é incrível. Antes das gorduras saturadas, eu vou falar sobre o que está faltando aí. Está faltando os RADs. Eu vou te falar sobre os RADs aqui, essa população incrível, que foi estudada por diversos pesquisadores, cientistas, médicos, exploradores, que deram a volta no mundo, justamente está no quinto dos infernos. Tem que pegar umas 40 horas de voo para chegar lá. É extremamente difícil acesso, extremamente difícil o acesso a essa população, porque eles são realmente selvagens, estão longe dos aeroportos, longe das cidades. Então, a população realmente que é um portal para o nosso passado. É como se fosse voltar na máquina do tempo. E o Dr. Saladino, Paul Saladino, um dos pesquisadores incríveis, dono do blog e do podcast, autor do podcast Carnivorous Diet, né, dieta carnívora, ele realmente passou um tempo lá para explorar ao máximo os hábitos de vida e a alimentação dessa população. Então é incrível. Vamos aos próximos slides, porque aí que vocês vão ver em detalhes algumas populações, dá uma olhada. Essa tabela mostra a proporção de alimentos vegetais versus animais de diversas populações. Então, eu vou passar só o contraste para vocês de algumas, não vou passar por todas, é claro. Temos os aborígenes da Austrália na primeira linha, que os pesquisadores observaram 77% do seu consumo na forma de animais e 23% na forma de vegetal. Temos os esquimós, que consumiam 96%, na verdade, é praticamente 100% das calorias na forma de animais. Como eu falei, urso polar, salmão, animais selvagens diversos e peixes gordos, ricos em ômega 3. Já os Hadza, que é a população que eu vou enfatizar bastante hoje, alguns pesquisadores notaram 48%, em torno de 50% das calorias na forma de fontes vegetais e 48% animal, né? Mais ou menos meio a meio. Só que esse relato, infelizmente, não é preciso, porque diversos pesquisadores subsequentemente atestaram que o cálculo foi feito errado. Por que o cálculo foi feito errado? Porque contaram os tubérculos como uma fonte completa de calorias, sendo que eles estavam cuspindo a maior parte dos tubérculos. Então, aqueles que viveram lá por um tempo, que observaram minuciosamente, em detalhes, sua rotina cotidiana, perceberam que eles jogavam fora. Eles jogavam fora tudo. Então, na verdade, o consumo de animais é muito mais alto. E eu vou te mostrar em detalhes. Mas vamos para os hábitos dessas populações aí, que vocês podem observar nessa foto dos índios brasileiros, foto linda. A população é extremamente saudável, né? O consumo de alimentos totalmente selvagens, na caça, basicamente o estilo de vida deles compreendia em caminhar, então eles caminhavam bastante, em torno, os Hadza caminhavam mais de 10 quilômetros por dia, era 10 milhas por dia em média, isso dá 16 quilômetros, 10 milhas é mais de 16 quilômetros, enfim. Então eles caminhavam muito para trazer o animal, toda a carcaça do animal de volta, enquanto os homens saíam para caçar, as atividades eram bem divididas entre os homens e as mulheres coletavam, ou ficavam em casa, ficavam na toca para preparar os alimentos. Então eles voltavam, depois de ter caminhado bastante, preparar um banquete, eles não caminhavam rápido, não, eles iam andando bem devagar, bem tranquilo, sem pressa nenhuma, sem estresse, juntava o banquete, consumia, muitas vezes eles tinham um padrão de consumo de uma refeição por dia, às vezes 2 refeições por dia, mas não passavam muito disso, porque eles tinham que passar a maior parte do tempo realmente indo atrás da comida e não comendo ela. E, portanto, era um consumo abundante, consumo de carne abundante, mas eles gastavam muita energia. Depois voltavam para comer o banquete junto com o resto da tribo, e faziam atividades diversas, brincadeiras, rituais, coisas extremamente importantes que, infelizmente, estamos perdendo cada vez mais hoje em dia com essa loucura de lockdown e tudo mais.
as pessoas estão deixando de participar de rituais, de festas que são extremamente importantes para o espírito humano, realmente para o espírito humano, e para a nossa qualidade de vida, né? Agora vamos às gorduras saturadas. Gorduras saturadas, eu vou falar para vocês, pessoal, é uma coisa que é um clichê achar que gordura saturada faz mal. Infelizmente, isso está mudando essa percepção na sociedade no momento, porque muitos profissionais pensavam que gordura saturada fazia mal por conta da lenda de um cara chamado Inselski, né? Um pesquisador que foi altamente tendencioso, né? Era um cardiologista famoso nos Estados Unidos. Então, ele se tornou famoso e suas ideias erradas se tornaram famosas também, né? Como o mito do vírus da moda do momento também. E por isso, a gordura saturada foi condenada. Associaram a gordura saturada com o aumento do colesterol e associaram também o aumento do colesterol com doenças cardíacas, que é errado. Então, assim, é uma falsa premissa em cima de outra. A premissa de gordura saturada aumenta o colesterol, que não necessariamente aumenta. A premissa de que colesterol faz mal, que realmente não faz mal. Depende do tamanho das partículas de colesterol. E gordura saturada não aumenta as partículas pequenas e densas, que são as partículas problemáticas. Quando aumenta as partículas grandes e flutuantes, que são benignas. Então, a gordura saturada das populações primitivas é em torno de 13 a 18% das calorias. Foi o que Corden constatou nesse mapa etnográfico de 229 populações primitivas ao redor do globo. E também, no entanto, temos populações aí, de climas equatoriais, né, onde há bastante disponibilidade de coco, muita variedade de coco, e eles comiam essa gordura saturada constantemente. Então, gordura do coco extremamente salubre. Temos aí 40%, 60% das calorias na forma de gordura saturada nessas populações da Polinésia Francesa, que fica lá em cima, perto da Indonésia, em cima da Austrália. Então, temos Tocapleulans e Pucapucans consumindo muita gordura saturada, e os pesquisadores constataram uma saúde excepcional. Saúde excelente, IMC abaixo de 19, que significa muito magro, assim, uma pessoa de 1,84 m como eu, seria o equivalente a menos de 73 quilos, menos de 72 quilos. Então, realmente, eles tinham uma silhueta muito magra, baixo colesterol ruim, que são os triglicérides, baixo triglicérides, alto HDL. HDL é o colesterol bom, que remove o colesterol ruim das artérias. E também outro pesquisador que estudou essa população primitiva, então são 3 populações primitivas, né? Vamos para o Lindenberg. O Lindenberg, após anos estudando a população mosquitava, fez exames periódicos, constatou que não havia casos de doenças cardíacas e câncer nessa população. Avaliou mais de 700 habitantes dessa tribo gigante ao longo de vários anos que ele passou lá, e a saúde deles, os marcadores de saúde, os exames foram excelentes e não constatou aterosclerose, não tinha rompimento das artérias, não tinha câncer, nada acontecendo. Então, esse é um padrão repetido que podemos observar nessas populações primitivas. Então, há vários exemplos de populações primitivas com saúde excelente. Aliás, a exceção seria o contrário. Não encontramos exceções. Todas as populações que são realmente selvagens, primitivas, que não tiveram acesso a alimentos processados do ser humano moderno, todas essas são extremamente saudáveis. E o próximo exemplo, então, é os Kuna do Panamá. E esse é um estudo bem prospectivo, bem feito, coletando vários dados aí da população do Panamá, comparando com a população dos Kuna. Então, temos o continente do Panamá e temos o Kuna, que é uma ilha, população de San Blas. E o que foi constatado nesse estudo da American Journal of Clinical Nutrition? É que mortes por isquemia, a média foi de 5 vezes maior, olha, gente, 5 vezes mais isquemia na população branca normal do que a população primitiva. Câncer, 20 vezes mais câncer na população panamenha comparado com essa população primitiva. Isquemia, de novo, 8 vezes mais isquemia na população moderna. E diabetes, aproximadamente 50 vezes mais diabetes na população moderna comparado à população dos Kuna de San Blas. Recapitulando, doenças cardíacas, câncer, isquemia, né, que é derrame, diabetes, uma taxa de em média 10, 15 vezes maior no povo branco, civilizado, comparado com a população primitiva. Então, esse é um estudo prospectivo bem minucioso, bem detalhado, do consumo dessa população, que realmente eles consumiam o quê? Javali, peixe, coco, também consumiu bastante cacau, que ajuda a dilatar as artérias.
ajuda a produzir óxido nítrico e circular o sangue, fazer o sangue circular e coagular menos. Então, todos esses fatores, todas essas características da dieta primitiva que o tornam muito superiores em termos de mortalidade. A mortalidade é muito mais reduzida, a saúde e a expectativa de vida é prolongada. Então, vamos ao Hadza agora. Fenomenal a surgir dos Hadza. Vamos a essa população africana fascinante, que é muito mencionada na literatura. Todo pesquisador adora falar sobre eles. Muitas vezes eles caracterizam sua dieta de forma errada, imprecisa, infelizmente, por conta desse viés de confirmação do consumo de vegetais e por contarem os tubérculos como consumidos em sua totalidade, que na verdade eles cuspiam o tubérculo, que é tão fibroso, tem tanta fibra que eles mastigavam um pouco e cuspiam o resto. Eles não davam muita bola para eles. Comiam algumas frutinhas, mas na sua totalidade era um percentual muito pequeno da dieta. Felizmente, alguns pesquisadores recentemente foram lá na África, na Tanzânia, passaram um tempo lá observando seu modo de vida, e quem foi para lá recentemente foi o Dr. Paul Saladino, médico pesquisador ilustre dos Estados Unidos, que eu acompanho muito, e por isso que eu vou relatar seus achados exclusivamente para vocês ouvintes do canal do YouTube aqui do Caio Fleury Low Carb. Então vamos às fotos do Hadza. Dá uma olhada nessa foto aqui. Como vocês vão entender, olha que linda essa vista. A tribo Hadza está entre as melhores representações ainda vivas da maneira como os seres humanos viveram por dezenas de milhares de anos. Então eles são caçadores, coletores nômades, cuja dieta é principalmente à base de carne. Então o que significa esse estilo de vida nômade? Que eles passavam, a maior parte do tempo, eles ficavam numa região, mas mudavam em média 4 vezes ao ano. Então eles saíam de uma tribo, de um acampamento, na estação de chuva, e iam para outro na estação seca, porque eles precisavam estar na estação de chuva para se proteger da chuva. Então tudo depende da disponibilidade de alimentos, também da quantidade de peixes no rio e outras formas de subsídio alimentar. Então, a doença crônica nessa população, diabetes, doença cardíaca, câncer, é inexistente. A saúde metabólica é excepcional, não tem nada disso. E eles ficam saudáveis, vitais até a velhice. Então, como o exemplo dos Kuna do Panamá, a saúde deles é até melhor ainda, porque os Kuna ainda tinham acesso a um pouco de alimento processado. E mesmo assim, era 10, 15 vezes menos doença que o resto da população branca do Panamá. Agora, quanto à dieta dos Hadza, eles comem principalmente carne de órgão, que é tecido conjuntivo das articulações, né? O caldo mocotó, caldo de osso, rico em colágeno, que é extremamente bom para a pele. Um pouco desse tubérculo fibroso aí que eles comiam cru, cuspiam, não davam muita bola para ele. E consumiam uma fruta vermelhinha, que parece uma fruta vermelha, parece um blueberry, assim como outra fruta chamada baobab. Essa baobab, dá uma olhada na foto. Olha que cenário incrível. É uma fruta, é uma árvore linda, né? É uma fruta que eles tinham acesso com relativa frequência. No entanto, a composição da sua dieta é 1%, 2% dessa fruta baobab. Vou aproveitar para mostrar para vocês, além dessas fotos, vou descrever mais detalhes da alimentação deles. Portanto, no geral, uma dieta relativamente baixa, moderada em fibras. É uma dieta com mais de 90% das calorias na fonte de animais. Não tinha como comer muita fibra, porque essas frutas também, eles passavam mal consumindo essa fruta vermelha. Então, comia um pouco assim, mas era 100, 200, 300 calorias. Ninguém aguentava ficar se entupindo dessa fruta. Não é que nem comer uma banana, uma mamão. Não dá para se entupir. Não é um abacaxi. É uma fruta africana. Não é uma fruta tropical. E o mesmo para essas duas frutas, né? Agora, o mel era mais abundante. O mel, eles realmente ranqueavam o mel como o alimento mais top de todos. Agora, essa fibra, como eu falei, foi um problema, porque esses pesquisadores relataram erroneamente o consumo de vegetais nessa alimentação, achou que fosse 50-50, achou que eles comiam tubérculos, colocavam tubérculos na fogueira e comiam até se entupir. Não, não era assim. Os tubérculos eram cuspidos, muito fibroso, algo que parecia algo mais fibroso que uma cenoura, parecendo uma beterraba e uma cenoura, só que menos palatável ainda. Então imagina, pessoal, não dá para comer tanto carboidrato assim. Mas na forma de mel era possível. Quando eles comiam mel, eles se lambuzavam, se deliciavam desse produto, que realmente é salubre na quantidade certa. Claro que não recomendo para diabético, mas para população saudável, que é metabolicamente saudável, que não tem resistência à insulina, 1 colher, 2 colheres de sopa de mel, cai que nem uma luva, se encaixa que nem uma luva. Então, mel cru, né, contém propriedades
incríveis que muitas vezes são destruídas no calor, depende da amostra de mel testada nos estudos. Então, tem metabolitos de óxido nítrico que são convertidos aí de volta. Então, você aumenta a dilatação das suas artérias, você aumenta a produção de óxido nítrico com o consumo de mel. Então, realmente tem propriedades funcionais, também propriedades, isso melhora a função endotelial, né, circulação do sangue, menos coagulação. Claro que em excesso vai causar estresse oxidativo, porque açúcar em excesso faz mal, lembrando que mel é açúcar, então não é para se entupir, uma colher de sopa ou duas, né, se você é metabolicamente saudável. Se for pré-diabético, corta o mel, como sempre, low carb predomina, cetogênica predomina nesses casos, como eu sempre falo. Agora, você tem propriedades do produto do mel que é incrível, né? Você tem o própolis, você tem a geleia real, você tem pólen, e o própolis é rico em propriedades antibacterianas, antivirais, anti-câncer. Realmente é um alimento completo. Eu tomo própolis 8 gotinhas todo dia, toda noite, aliás, muito, muito bom, cai muito bem para o sistema imune, porque é um inseticida natural, né? Espanta os predadores da colmeia, espanta os ratos, os insetos, por isso que é bom para o sistema imune e antiviral, antibacteriano. Agora, vamos ao intervalo. E logo após, vou te passar mais detalhes interessantíssimos sobre a saúde e o estilo de vida dessas populações ancestrais e como você pode se beneficiar ao máximo com isso. Portanto, fique ligado. Oi, aqui é o Caio Fleury de novo e eu tenho uma mensagem para você. Você tá cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando? Não fique, como Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a consultoria de emagrecimento existe para isso, para te dar resultados diferentes. Você já fez a consultoria de Tá emagrecimento? esperando o quê? É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem pra gente. É só você clicar no link desse vídeo e mandar uma mensagem pra gente. Veja como é fácil, é só clicar neste episódio e mandar uma mensagem pra gente. E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática no meu WhatsApp. Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento. Nunca foi tão fácil emagrecer. É só clicar nesse link no episódio e mandar uma mensagem pra gente. Então emagreça diferente, faça a consultoria de emagrecimento. Estou começando pelo estilo de vida deles. A felicidade era abundante, intrínseca ao seu modo de viver. Vem espontaneamente quando você se envolve nesses tipos de comportamento, quando se engaja com a natureza, essa imersão regular e constante. Eles dormem no céu exposto, eles dormem na natureza, eles vivem na natureza. Então essa viagem para a África do Saladino foi, que ele é autor do Carnivore Code, como eu falei, do Carnivore MD, Fundamental Health, tem vários nomes no podcast dele, e ele explicou em detalhes o estilo de vida dessa população, assim como outras tribos da África, né? Temos as tribos pastoriais, bem mencionadas, que são os Maasai, os Dinka, tem os Kung também da Botsuana, e os Hadza vivem uma população de caçadores de coletores, né? Tradicionalmente, mesmo em meio à invasão da sociedade moderna em sua volta. Então, eles conseguiram preservar o seu estilo de vida, mesmo em meio à invasão. Então, realmente, os animais diminuíram muito por conta dessa invasão moderna. Então, o local onde eles acampavam, né, tinham vários acampamentos, era muito mais extenso, era uma área muito mais, um perímetro e um diâmetro maior. Com o tempo, essa área foi encolhendo por conta da invasão da cidade. A cidade foi crescendo e foi encolhendo. Só que, por sorte, o governo preservou eles como fonte de renda turística. Então, eles se tornaram atração turística, se tornaram atração turística. Então, muito interessante porque isso pelo menos salvou eles, né? Então, houve uma diminuição do tamanho dessa sua caça, tinha animais grandes, girafas, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, tinha veado, macaco, tinha tudo que é tipo de animal, e todos esses animais foram afastados para outras áreas. Então, eles passaram a caçar mais macaco. Tem um veado específico africano que eles ainda caçam, que é o macaco, que é o balboa, se não me engano o nome, coelho e alguns roedores pequenos, e também tem um tipo de javali que ainda está disponível, mas muito diminuiu. E também na África como um todo, né, os animais atualmente, comparado com... Tem áreas que são mais abundantes, mas comparado com 50 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, a média do tamanho dos animais antigamente era de 500 quilos, meia tonelada, gente, meia tonelada. Atualmente, a média dos animais, adivinha, é de 9 quilos.
Então, o ser humano caçou e botou em extinção esses animais. A média do tamanho dos animais diminuiu muito. Meia tonelada para 9 quilos é uma mudança tremenda. Então, o consumo dos animais, do padrão de consumo da sociedade primitiva atual, das sociedades primitivas atuais, são totalmente diferentes das sociedades primitivas de 10 mil, 5 mil anos atrás. Portanto, ainda temos que prestar atenção e ser cautelosos com relação às conclusões do que nossos ancestrais consumiam. Por isso que muitos pesquisadores estimam que o consumo de animal fosse ainda mais alto. Mas, mesmo assim, assim como os Hadza, que consumiam, de acordo com Paulo Saladino, os pesquisadores mais recentes, assim como os Hadza, que consumiam 90% das calorias na forma de animais, a maioria das tribos africanas estavam por volta disso também. Né? E os animais eram maiores. Agora, os Hadza, eles demoram muito tempo para caçar os macacos, os veados, por causa da disponibilidade reduzida. Né? Então, como tem muito menos, eles precisam caminhar muito mais, eles precisam ser muito mais atentos, né? Talvez aí com um estilo de vida um pouco mais precário, eu não diria precário, mas um pouco mais fardo diário maior, uma dificuldade maior de buscar encontrar os animais. Isso não se reflete em níveis mais elevados de estresse, muito pelo contrário, eles levam numa boa na esportiva, eles sabem que 15 anos atrás eles tinham muito mais animais disponíveis e agora ficou mais difícil, mas eles continuam aproveitando o que tem, caçando esses macacos, esses veados, por vezes, indo atrás de coelhos e aves, e realmente são extremamente felizes. Né? O Dr. Saladino vê eles como uma máquina do tempo, realmente uma cápsula do tempo, que nos faz retornar ao passado, remete a esse passado do ser humano extremamente importante história. Então, eles não sofriam de doenças crônicas como nas sociedades ocidentais, e isso torna a situação um pouco fascinante. Por isso que eu estudo, né? Dietas ancestrais aqui, ó. Por que eu estudo? Por que eu estudo? Porque eles são livres das doenças ocidentais que matam o moderno. 1/3 das mortes é câncer, 1/3 doença cardíaca, 15% doenças pulmonares, Alzheimer. É um desastre, a população está em decadência, a sociedade em decadência, a cultura em decadência. Então é por isso que eu faço meu trabalho também, para vocês saírem dessa, se livrarem dessa, irem para uma melhor. Para de assistir TV, para de assistir jornal, se livra dessa bagunça e foca no que é importante, que é a sua saúde, que só vem através da dieta e estilo de vida, só, mais nada. Então, basicamente, eles não sofriam de doenças autoimunes, não tinha nada disso, de lúpus, de esclerose múltipla, de hipotireoidismo, não tinha nada disso. Então, não sofriam de depressão, transtornos mentais, demência, doença da pele. Como é que eles vão ficar em depressão se eles vivem em natureza, se eles vivem em casa? Não tem tempo para ficar triste. Eles estão fazendo exercício. Quando você tem exercício, você não tem tempo de ficar triste. É impossível, é incompatível. Então, não sofrem de Alzheimer, eles envelhecem com graça. Isso também se chama, pelos pesquisadores, é chamado de achatamento da curva de morbidade. De morbidade, aliás. Achatamento da curva de morbidade. Então, basicamente, o ser humano saudável tem uma curva achatada. Então, ele vive saudável, chega até os 80, 90 anos, de repente, bum, se adoece e morre. Então, o famoso live long, drop dead. Então, chega nos 90, 95, 100 anos de idade, bum, morre. Né? No caso dessas populações, pega alguma infecção aí, que o sistema imune já não está funcionando bem, qualquer machucadinho já não cicatriza, não cura. Mas, atualmente, uma pessoa saudável vive até os 90, 95, 100 anos e morre de uma vez. Né? Às vezes não é tão de uma vez, mas em poucos meses vai degradando até falecer. Já no caso da curva gradual, que representa a maioria das pessoas atualmente, ó, a curva gradual, a pessoa chega nos 60 anos, ela já tem um declínio muito notável, 50, 60, 70. Então, a pessoa vive com uma qualidade de vida muito inferior. Ela vive na desgraça, vive triste, depressão, é suicídio, é abuso de droga. E tudo isso, né, vem em consonância com esse padrão de atividade física caindo, o sono piorando, fica mexendo em eletrônico, o dia inteiro assistindo televisão, não usa a cabeça, não usa o músculo, daí tudo se deteriora e piora. Então é como um quadrado. Né? Os ancestrais vivem bem, live long, drop dead. Vive longo e cai para morrer. E morre. Então eles perderam a vitalidade nos últimos meses de vida, mas a vida toda vivendo. Você vê uns idosos de 70 anos subindo nas árvores, subindo 30 metros de altura, 15 metros de altura para pegar o mel. Quando você vê isso na sociedade atualmente? Né? Um idoso de 70, 75 anos subindo a árvore para pegar o mel. E eles nem imaginam como seria o contrário, porque é essencial para sobreviver
deles. E eles não conhecem deteriorização, eles não conhecem o que temos aqui, sedentarismo. Essa coisa não existe para eles. Então, olhando para a cidade ocidental, a curva de mobilidade tem uma aparência muito diferente. E no mundo ocidental, as pessoas estão... A sociedade está em colapso, basicamente. Né? Espero que isso venha a reverter, mas dificilmente vai. Tudo vai piorar no nível coletivo, mas no nível individual você vai melhorar, porque tudo depende de você, tudo depende de mim, depende de você, a gente muda. O que depende dos outros, né? Não tem o que fazer. Então, eu espero que vocês tenham ficado fascinados por esse tema, assim como eu. Mas voltando aqui à dieta dos ratos, só para finalizar, gente, eles comiam muita carne, um pouquinho de tubérculos, essas frutas vermelhas, quantidade mínima, mel, se lambuzavam, né, se deliciavam com ele, e a fruta baobá. Mais 90% era de carne selvagem, de acordo com esses pesquisadores. A hipótese, né, que ele já vem observando, desenvolvendo ao longo do seu trabalho, é que o consumo de raízes, folhas, sementes eram coisas incomuns nas populações primitivas. E com base no estudo do Corden, de antropólogos, né, estudos de resquícios arqueológicos do ser humano, marcações isotópicas nos dentes, né, tudo isso tudo demonstrou que o ser humano tinha mais nitrogênio e menos carbono no dente. Então consumia muito mais carne do que vegetais. Né? Só os nossos descendentes australopipetídeos, que eram de 3, 4 milhões de anos atrás, que consumiam mais vegetais, com base nesses estudos arqueológicos, paleoantropológicos, do que o Homo sapiens. Né? O Homo sapiens consome muita carne, e mesmo o Homo erectus, o Homo habilis também consumia carne, isso que favoreceu o crescimento do cérebro. Não foi o fogo, porque o fogo chegou aproximadamente 300, 500 mil anos atrás, meio milhão de anos atrás, no máximo que chegaram, e o cérebro já tinha desenvolvido. Então foi a carne, provavelmente, não tem como saber exatamente, mas essa é a teoria mais predominante de que a carne fez o cérebro crescer, todos os nutrientes incríveis, né? E você vê algumas populações da Polinésia Francesa que consumiam tubérculos e raízes, mas era só de climas equatoriais. Na África você não vê um consumo abundante de raízes, é aqui e ali, mas não representava. Né? Você vê um plano, uma savana, cheio de animais de um lado para o outro, é leão, é veado, é zebra, são animais, é animal. E o mel e a carne foram classificados. Olha que interessantíssimo, eles fizeram um estudo para descobrir qual é o gosto deles, como eles classificavam cada alimento. E foi incrível, meu. O mel, a carne foram classificados em primeiro lugar de longe, seguido aí pela frutinha. E essas carnes eram carne de antílope, babuíno, macaco que eu falei, porco do mato também. Então era basicamente carne, meu. Você perguntava para eles o que vocês pensam de inteiro, qual é o seu sonho? A gente fala, meu sonho é para a Indonésia, meu sonho é para a Austrália, meu sonho é ser rico. O sonho deles é caçar um veado grande, é caçar um hipopótamo, um antílope. E parece tolo, mas é a coisa mais importante da vida deles. Se você parar para pensar, é uma aventura diária constante e realmente poucas coisas na vida trazem prazer como estar imerso na natureza, caminhando em busca, camaradagem, né, da tribo, tá todo mundo feliz, rindo toda hora. Então, um clima, uma vibe incrível. E as investigações do Dr. Paulo Saladino também apoiou essas preferências básicas por mel, carne e nenhuma preferência por tubérculos, né? Eram alimentos de sobrevivência, os tubérculos, alimentos de sobrevivência. Então, realmente, mel e carne, basicamente. Eu como, tem um mel aqui, não trouxe, tem uma colher de sopa que eu como por dia, 2 colheres de sopa, eu sou atleta. Se você não for, não abusa do mel. Come uma colher de sopa, claro que é melhor que o açúcar, né? Porque aumenta o óxido nitro, melhora a circulação, mas não pode abusar, senão sobe diabetes, né? Então, rinoceronte, elefante, hipopótamo é o que eles sonhavam, todos os alimentos ricos em nutrientes essenciais, carnitina, taurina, B12, K2, tem gordura ômega 3 também, tem colina, carnosina, creatina, todos esses nutrientes essenciais que você não encontra nas fontes vegetais, não encontra. Então, acho que já ficou claro a mensagem que alimentos vegetais são pobres em nutrientes. Alimentos são perigosos também para a saúde, alguns são mais, outros menos. O excesso de fibra faz mal, o excesso de antinutrientes, toxinas alimentares dessas fontes vegetais, né? Tipo, por exemplo, feijão demais, oleaginosa demais, glúten, pimenta, todas essas são toxinas alimentares que 20% da população tem doença autoimune, 50% tem um processo autoimune subjacente, está no processo de se tornar, de manifestar a doença. E tudo isso é causado por esses alimentos que eu falei, né? Pimenta, glúten, também laticínio, de algum modo que o ser humano não foi adaptado plenamente, algumas pessoas conseguem aceitar melhor, os laticínios fermentados principalmente, mas eu acho que é isso, pessoal. Carne é o alimento mais denso
nutrientes, os órgãos, fígado, coração. Se você for num mocotó, no mercado você encontra um pão de açúcar, qualquer um faz o creme de mocotó, molho de tomate, incrível. Faz também se encontrar rim no açougueiro, também dá para pegar outras partes se você explorar isso, porque realmente os órgãos são diferenciados dos cortes tradicionais da carne. O fígado é o alimento mais nutritivo da face da terra. Então você não precisa de um multivitamina, você precisa de um fígado. Se você não gosta de fígado, come coração. É extremamente rico em mitocôndrias. O coração é riquíssimo em mitocôndrias. Compre coração de galinha. E outro fator. Então, para finalizar, pessoal, é incrível como eu sou fascinado por esse tema. E a felicidade está presente no seu espírito. E o ponto central é esse: se livra do zoológico humano. A gente vive num zoológico moderno. Né? Não preciso nem falar de novo quais são os problemas do ser humano moderno, mas a gente vive preso, a gente vive enjaulado. E esse não é o estado natural do ser humano. Não é um estado de plenitude espiritual. Passa um dia na selva, passa um dia na praia para saber o seu humor. O que acontece com o seu humor? Vai surfar, vai nadar no mar, vê o que acontece, explora, tente. Aí você vai ver que você está perdendo. Se você está trancado aí em casa, enfurnado, saia de casa agora. Então, essa tribo aí de 40, 50 pessoas, de homens e mulheres, eles mudavam de acampamento 4 vezes ao ano e se divertiam o tempo todo, brincavam, faziam rituais, festas, né? Então, festa é muito importante fazer ritual, são coisas espirituais, tá bom? Então, nesse tom, vamos terminar e até a próxima.